Konnichiwa! Domo, meu querido e minha querida Kohai! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba e seu incrível, emocionante Subarashi episódio de número 26, onde é concretizado o final de sua primeira temporada. E posso dizer que foi de uma maneira satisfatória, eles fizeram de um jeito incrível. Eu acredito que a maneira de ter utilizado o Muzan no último episódio foi espetacular. Eu acho que foi a melhor maneira, digamos que, de criar uma hype para Kimetsu no Yaiba para os próximos projetos, como por exemplo uma segunda temporada, o filme que vai ser no ano que vem. Então eu acho que foi muito bom, muito estratégico. No vídeo de hoje você vai notar duas coisas bem especiais que eu vou destacar. A primeira parte, já que eu vou começar logo de começo do vídeo a falar, é sobre o filme do ano que vem, que eles anunciaram que sim, é um filme canônico, é um filme que adapta um arco que vai ocorrer no mangá, que é o arco seguinte, digamos que após esse arco da Mansão das Borboletas. Então é um arco real canônico que vai ser, digamos, adaptado para os cinemas ao invés de ser uma série de televisão. Para todo caso, eu vou dedicar essa parte do vídeo, acredito que para falar sobre isso, e daí a outra parte eu destaco o episódio, o que eu gostei, como foi, o que eu achei, e daí eu ressalto o que eu mais gostei, como foi, digamos, os principais momentos do episódio, que eu acho que vale a pena conversar com vocês, meus queridos. Episódio mega importante, eu acredito que o uso do Muzan, eu acredito que ter colocado a possibilidade da técnica de respiração de fogo, algo que eu acreditava, só que depois eu passei a não acreditar, porque a Shinobu falou que não existia, digamos, esse termo, e agora eu voltei a acreditar, foi legal, então mostra, é uma técnica rara, só que é uma técnica que em meio se mantém em segredos, talvez. Mas, por todo caso, eu acho que tem várias coisas para destacar desse episódio, porque ele foi aquele episódio de transição para o próximo arco, se é que você me entende. Então, foi muito legal, eu acho que é isso, tem várias coisas, eu acho que a cena do Zenitsu, do Inosuke, do Tanjiro, digamos, aqueles amigos, uma amizade verdadeira, de companheiros do laço, eu gostei de ver, então eu vou destacar bastante coisa, mas então, vamos falar de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba e seu episódio de número 26, mais conhecido como o próximo arco de Kimetsu irá aos cinemas. Começando o vídeo, eu já sou honesto e sincero com vocês sobre o filme de Kimetsu no Yaiba. Se você me perguntasse se eu gostei da notícia, eu falaria para você, eu queria uma segunda temporada. Sim, eu falaria isso. Mas eu também reconheço que eu prefiro um filme do que nada. Eu prefiro ter um filme, algo relacionado a Kimetsu para o próximo ano, do que, por exemplo, ter uma nova temporada só daqui 3 ou 5 anos. Então eu prefiro ter um filme, algo relacionado, algo que é canônico, que adapta o arco seguinte após a Mansão das Borboletas, só que é lançado para os cinemas do Japão para o próximo ano, mas pelo menos vai ter algo animado para Kimetsu do que não ter nada. Então eu estou sendo sincero com vocês. Para todo caso, sobre segunda temporada, já falando rapidamente já para continuar focando no filme, eu acredito que vai ter, eu acho que vai ser 2021, acho que é um bom tempo, eles vão pegar uma longa distância, digamos que do mangá, eles vão ter cerca de 1 ano provavelmente, ou dependendo se eles quiserem lançar ano que vem, o que eu acho bem esquisito, eu acho que não será lançado, mas é cerca de 6 meses a 1 ano que eles terão a distância, digamos daí, do mangá para a série de televisão. Ou seja, Kimetsu no Yaiba vai estar bem adiantado o mangá, provavelmente pode estar na sua reta final, se duvidar, então eu acredito que poderá ter daí mais uma temporada de 26 episódios, ou até mais, mas é isso que eu acredito, então eu acho que foi muito estratégico eles fazerem, digamos que um filme para ano que vem, por conta do que? Eles não lançam a segunda temporada, mas eles estão lançando algo animado, eles estão lançando um filme que adapta um arco inteiro, ou seja, o que eles poderiam fazer em 4, 5 episódios, eles vão deixar para fazer em um filme de 2 horas e meia. Eu não os julgo, por conta do quê? Por conta de que isso já está na moda, na minha opinião, isso é algo que vem crescendo cada vez mais e vai se tornar mais popular, ainda mais depois de Demon Slayer e a Ufotable terem mostrado que eles podem fazer a adaptação, digamos que do mangá, ou seja de novels, mas da obra original para os cinemas, em cerca de 2 horas e meia ou até mais. Por conta que você vai ver, eles vão adaptar um arco inteiro e vai ser esse o tempo, porque normalmente é o tempo que é a maioria dos filmes. E se for se basear na Ufotable, que faz a maioria dos filmes de Fate serem em 2 horas e meia, e é uma rota principal focada, digamos que na Sakura, não é uma série de televisão que foi adaptado, então provavelmente a gente sabe que Kimetsu no Yaiba, esse arco vai ser 2 horas e meia, como eu já disse. Mas, para todo caso, o que eu posso dizer, o que eu quero dizer com tudo isso, eles estão inovando, eles estão sendo diferentes, porque, como eu disse, é algo na moda, só que é algo que está se tornando muito popular, fazer algo original, não seguir uma adaptação da obra original nos filmes. Por exemplo, muitas obras, por exemplo, deixam de fazer uma segunda temporada e às vezes fazem um filme, só que não é a continuação, digamos que da história principal, e sim uma história qualquer original, só que os fãs querem uma adaptação. E já com Kimetsu no Yaiba é diferente, não é uma história
história original. É algo que é do mangá, é algo que vai agradar os fãs. Independente do tempo que a gente tenha que esperar, vai ser algo satisfatório, vai ser algo que vai ser adaptado, digamos que da obra original. E o que eu quero dizer com isso é que eles vão inovar porque eles estão mostrando para todas as outras obras, para todos os outros estúdios que fazem adaptações de filmes ao invés de séries de televisão, que eles podem muito bem adaptar, digamos que cerca de um arco para os cinemas, ao invés, digamos que de fazerem um filme com história original. Porque sejamos honestos, muitas produções fazem histórias originais por serem mais fácil do que adaptar, por exemplo, aos cinemas um arco de uma light novel, por exemplo, de um mangá. Então, na minha opinião, eu acho que Kimetsu mostrou um novo caminho que muitas obras irão seguir a partir de agora. É algo bom e algo ruim ao mesmo tempo, mas eu vou citar, na minha visão, o que eu achei ruim sobre isso e o que eu achei bom. O único ponto ruim, na verdade, de ser lançado, digamos, para 2020, um filme ao invés da série de televisão é o tempo de espera, por conta de que, digamos, os japoneses vão ter certo privilégio, eles vão poder ver antes, porque vai ser lançado nos cinemas do Japão. Mas isso é, digamos que, o direito de qualquer pessoa que esteja lá. Se, por exemplo, eu estiver, eu, digamos que posso comprar o ingresso e posso ir ver o filme nos cinemas. Então, na minha opinião, não há problemas até, digamos, em tempo de espera, mas é algo que para, digamos que os fãs do mundo inteiro é um problema. Porque se a gente for ver, se a gente não tiver no Nippon, digamos que na época que o filme estiver em cartaz, a gente não vai ver em tempo real, digamos que como quem já estava no Japão estava vendo. Então acontece que a gente vai ter que esperar cerca de 4 meses, cerca de 5 meses para ser lançado, digamos que o Blu-ray, para ser daí publicado, lançado na internet. Então, diferente da série de televisão que é semanalmente, há essa desvantagem, digamos, em filme dos cinemas, porque digamos que os cinemas do Japão daí vai ser levado cerca de 4 meses, como todo bom filme faz o Blu-ray, até ser disponibilizado para ser publicado na internet. Então tem uma longa espera e tem que ficar sempre ansioso. Para todo caso, é a única desvantagem na minha opinião, mas é um ponto positivo ao mesmo tempo, porque se a gente estiver lá, a gente também acompanhou em tempo real e acompanhou antes de muitos fãs do mundo inteiro. Mas é o único ponto de desvantagem que eu acho da série de televisão, só que eu acho que, como eu disse, foi uma inovação, eles vão colocar arco canônico, arco do mangá, da obra original, digamos que nos cinemas, em cerca de 2 horas e meia. E o que eu acho que a Ufotable está pensando com isso? Em certas vantagens para eles e para as suas obras que eles irão animar. Por conta de que isso é algo que eu já levanto, digamos que nesse vídeo, no episódio 26, onde estamos falando ainda sobre o filme que vai ser lançado no próximo ano, e é algo que provavelmente eu vou ressaltar no próximo ano com vocês também. Mas é algo que eu já quero que vocês pensem já ainda no começo, onde mal foi lançado, nem foi lançado quase um trailer do filme. Se o filme for um sucesso de bilheteria no Japão, se o Blu-ray quando for lançado desse filme for um sucesso de vendas tão grande quanto o Blu-ray da primeira temporada, já se prepare que a Ufotable é capaz de fazer mais adaptações de certos arcos da obra original de Kimetsu para os cinemas ao invés de fazer série de televisão. É isso mesmo que você ouviu, eu não duvido, porque conheço o estúdio, a gente sabe que tá em moda fazer filmes, se eles verem que deu sucesso, foi muito bem, e o público gostou, se agradou, eles venderam tão bem, digamos que quanto os números atuais da primeira temporada, se prepare porque vai ter muito filme daí de Kimetsu, ainda mais porque é só pegar o exemplo que eu falei, a franquia Fate, é só você olhar, terceira rota inteira nos cinemas, provavelmente eu ainda tenho que ler, mas eu já digo sem dúvidas que Kimetsu no Yaiba pode ter provavelmente 2 filmes ainda a serem lançados, mas tudo vai depender do sucesso do primeiro. Se o primeiro for um sucesso tão grande quanto a primeira temporada, você saberá daí que a obra ainda pode ter mais um filme ao menos. Mas a gente sabe que Ufotable é incrível, Kimetsu no Yaiba é maravilhoso, então provavelmente vai ser um sucesso absoluto, eu diria. Mas daí já chega o questionamento, mas então, Haru, você acha que vai ter menos temporadas? Então, a gente não sabe até onde a obra vai ir, eu não sei como é que tá indo a história no mangá, eu vou começar a ler agora que o anime acabou. Então eu já posso adiantar que talvez Kimetsu no Yaiba, me deduzindo aqui, talvez tenha mais 2 temporadas ainda, e contando com 2 filmes, digamos que adaptando tudo, e depende ainda da época que o mangá acabar, digamos que em 2021 eu estou, digamos que tendo esse planejamento da minha cabeça. Se não, pode ter mais temporadas, pode ter outro filme, mas tudo depende também do sucesso que vai ser isso, depende do ponto de vista, do que eles vão achar, se vale a pena fazer mais filmes, só vale a pena, digamos que fazer adaptação para série de TV. Mas devemos lembrar que a Ufotable é um estúdio que preza muito pela qualidade das animações, e a gente viu que Demon Slayer deu um trabalho muito puxado para eles, por mais que eles sejam o melhor estúdio, eles façam com qualidade cada semana a animação que a gente percebe
percebeu isso, tinha, por exemplo, 2 episódios que foi uma animação linda, fluida, e foi 2 episódios seguidos, o que dá muito trabalho. Então eu diria que o tempo que eles levam, talvez, para produzir e lançar no cinema é muito mais vantajoso, digamos, que para com que eles façam com mais qualidade do que numa série de TV, que eles têm um prazo bem curto, das vezes de 1 semana no máximo. Afinal, o episódio tem que estar lançado toda semana. Então, às vezes eles têm que se adiantar, às vezes eles ficam com o prazo atrasado, às vezes eles não dormem. Então, eu diria que o prazo pro cinema não deve ser tão longo também, mas deve ser um título que também há essa visão também de ser um pouco mais fácil, digamos, que fazer filmes de anime do que uma série de televisão. Mas pode ser que eu esteja enganado, pode ser que às vezes seja mais fácil fazer uma série, pode ser que seja mais fácil fazer uma série de televisão do que, por exemplo, um filme. Só que se a gente for contar, digamos que todas as horas totais de uma série de televisão, como por exemplo foi Kimetsu no Yaiba, que foi 26 episódios, somando como, por exemplo, digamos que um arco somente de 2h30, tá aí a resposta do que é mais fácil, não é mesmo? Mas então acredito que era isso que eu queria falar sobre a parte focada no filme. Eu já quero falar logo do episódio, porque eu me aluguei um pouco falando sobre esse anúncio. A gente pode esperar um pouco, lançando o teaser, a gente volta a falar sobre isso de Kimetsu e esse filme de 2020, mas minha expectativa, minha hype é para que seja do mesmo nível de Fate Heaven's Feel desse ano, para você ter ideia. E ano que vem é o ano da Ufotable nos cinemas. Provavelmente eles só vão cuidar das animações dos cinemas, tendo em vista que o primeiro filme vai ser Fate, já para abril, e o segundo filme de Kimetsu provavelmente deve lançar em julho, eu acredito, ou até setembro, outubro. Então vai ser o ano da Ufotable nos cinemas e vai ser o ano dos filmes bem animados, na minha opinião. Para todo caso, o que eu posso dizer é que sobre o anúncio da temporada 2, foi como eu já falei, provavelmente ao longo de 2020 devem anunciar, ou eles podem guardar e anunciar no final do filme, porque isso é algo muito recorrente. Pegue, por exemplo, Sword Art Online, Word Now Scale, que eles anunciaram, digamos que no final do filme, sobre o Alicization, a temporada atual, e realmente ocorreu, não é à toa que está sendo lançada. Então Kimetsu pode seguir, digamos que o mesmo caminho dos grandes animes e só anunciar a temporada 2 no finalzinho do filme, falando que o próximo arco vai continuar em breve, logo acontecerá no próximo ano. Então provavelmente eu acho que eles vão fazer isso. Mas agora vamos falar sobre o episódio, meu querido jovem e querida senhorita, meu amado Kohai, por conta que, sério, foi pura perfeição. É um episódio que é difícil pelo fato que é o último episódio da primeira temporada, aquele episódio final que normalmente tem certa dificuldade de ser adaptado, porque você tem que fazer a transição para o próximo arco, só que também ao mesmo tempo tem que ser um episódio que crie hype, que dê expectativa. E quem eles usam? Isso mesmo, Kibutsuji Muzan, nosso querido grande vilão que mal aparecia, finalmente volta e dá as caras. A maneira como utilizaram do Muzan e da reunião deles com os outros de Unikizuki foi muito interessante, então eu acho que só o fato de ter mostrado o Muzan foi muito bom. Para todo caso, vemos que ele dissolveu, digamos que os de Unikizuki da classe inferior, ele só vai manter a superior, e ele exterminou todos os Onis que eram da classe inferior. Só praticamente um sobreviveu porque ele falou, eu gostei de você. E quem que sobreviveu? O puxa-saco. Sério, foi muito bom isso, porque o cara que tipo elogiou, falou, será uma honra morrer por suas mãos, Muzan-sama. Era o que eu tanto desejava, era o que eu tanto almejava. Ver os gritos desses Onis só me dava mais Xiao a ser. Então, sério, ele sobreviveu porque ele fez com que o Muzan gostasse dele. Eu gostei dessa, eu achei que foi muito bom, foi muito engraçado. Esse Oni soube, digamos que, controlar o Muzan em modos e conseguiu sobreviver. Ou realmente ele queria ser morto pelo Muzan, só que teve a chance de sobreviver e ainda ganhou o sangue desse grande inimigo de Tanjiro. Para todo caso, vale ressaltar que a parte que foi focada foi logo no começo do episódio, e eu devo ressaltar que a maneira como fizeram a troca de cenas, enquadramentos, como se a gente fosse o Oni que tivesse sido levado para o local e estivesse, digamos assim, em posição cara a cara com o Muzan, foi incrível. Pelo fato de que você via a maneira como aquela subordinada dele controlava através, digamos que, daquele instrumento de cordas, e uma porta se abria, outra se fechava, e o enquadramento das cenas fazia com que cada porta se fechasse e abria, como se a gente fosse o Oni que estava entrando e saindo. Então, sério, particularmente, eu acho que foi a minha parte favorita desse episódio, porque eu gosto quando fazem esse tipo de enquadramento em Kimetsu. Então, particularmente, eu acho que foi muito legal ter visto isso. Para todo caso, ressaltando, foi realmente dissolvido, como eu havia falado. O Muzan fala que os únicos que conseguem acabar com os Hashiras são os Onis de Unikizuki de classe superior. Os inferiores sempre estão sendo alterados, enquanto os superiores faz mais de um século que não faz alteração nenhuma. Então vemos que o Muzan-sama decidiu dissolver porque ele viu que não estava resolvendo manter Oni vivo, já
já que não tá fazendo o trabalho direito. O único que sobreviveu foi aquele que eu falei que agradou, digamos que o Muzan, e a missão que ele terá é a missão que vai ser adaptada em 2020 no filme, que vai ser, digamos que, como eu posso dizer, matar um Hashira e tentar matar o Tenjiro. É essa missão que o Muzan passou. Só que para todo caso, a gente sabe que vai enfrentar Rengoku, eu acho bem difícil do Oni conseguir ganhar, mesmo tendo o sangue do Muzan. Então, eu acho que já foi legal, porque a parte que eles focaram em colocar o Muzan foi uma parte muito estratégica, porque, digamos que já mostra o que vai acontecer no próximo arco e quem será o grande vilão. Então, na minha opinião, eles utilizaram muito bem do Muzan para criar hype e para mostrar como vai ser o próximo arco e qual é a missão, digamos que, do subordinado que ele mandou ir atrás do Tenjiro. Então, foi um dos melhores finais de temporadas, porque já cria hype para, digamos, a próxima, como posso dizer, temporada, pro próximo filme. Concluir a parte do Muzan foi muito engraçado, pelo fato de que, digamos, os Onis que são subordinados direto dele estavam, digamos que, com medo, estavam reclamando. Ah, é fácil falar, porque não é você que tá lá, Muzan. Foi isso que um dos Onis pensou. E daí ele ainda responde mostrando que ele pode ler a mente do subordinado dele. Afinal, o subordinado tem o sangue dele. Então mostra que o Muzan pode ter, digamos que, o controle de todos os Onis, ou pelo menos pode ler as mentes. A gente não sabe se isso acontece com a Nezuko também, mas pra todo caso foi muito engraçado, porque, tipo, ele começou a falar, tipo, tudo que o subordinado dele pensava, um outro subordinado fugiu e todos foram mortos. Então, sério, além de tudo, a cena foi muito boa. E vale se dizer, o Muzan tá numa aparência feminina, sério, isso tá sendo muito engraçado. Eu espero que ele volte pra outra aparência, porque eu achei que era mais legal. Mas se ficar nessa, tudo bem, né? Daí Jobo. Mas agora vamos falar sobre outras partes do episódio, porque temos que falar da nossa querida Shinobu, mas antes vamos falar da Kanao e do Tenjiro. Esse chip só aumenta e eu quero uma segunda temporada focada em romance. Mas agora vamos falar da melhor parte do episódio, que quando se trata de romance, vocês sabem aqui que meu coração é sempre chipador, não é mesmo? Então eu já tô há várias semanas, pra você ter ideia, eu já tô desde o Pinterest vendo fanart desse casal. Então quando chegou o momento que eu tava vendo eles se conhecendo, eles conversando entre si, eu já tava falando, vamos, eu quero algo que faça com que eu chipe. E aconteceu, olha que episódio lindo, só a cena do Tenjiro dando confiança pra Kanao, só ele, digamos assim, encostando na mão dela, fez com que eu chipasse agora pra segunda, pra terceira temporada, pro final da obra desse casal. Então eu posso arriscar e dizer que, sério, vai ser um chip muito bonitinho, não é à toa que é o chip da obra, eu diria, ou pelo menos um desses chips, porque eu sei que tem o chip Shinobu e Gyo, mas eu também sei algumas coisas que vai acontecer com esse chip. Sim, você acha que eu não sei, mas eu sei de muita coisa aí da história. Mas, então, falando agora sobre a parte principal em torno dos dois, eu acho que foi muito legal ter visto que a Kanao conseguiu, digamos que, tirar coroa na moeda. Então ela falou com o Tenjiro, porque se saísse cara, ela não iria falar. Então ela responde e começa a conversar com ele. E o Tenjiro já tava desesperado, porque ela não falava nada, só sorria. E quando ela começou a falar, ele ficou perguntando que tudo que é esse e por que ela não decidia sozinha. E foi como ela disse, que para ela nada importa. Ou seja, ela precisa ainda da sorte, ela precisa dessa moeda, digamos que desse ensinamento da Kanai, para ela meio que seguir em frente, para ela decidir o que ela pode fazer. Então acontece que o Tenjiro fala que a voz do Kokoro dela ainda deve ser bem pequenininha, pega a moeda dela emprestado e diz, se sair cara, ela vai começar a seguir o que ela realmente quer, o que ela deseja, porque todos têm algo que desejam, algo que é importante, algo com que se importam. Então até mesmo a Kanao tem, afinal todos nós temos algo que nós gostamos e nos importamos, não é mesmo? Então acontece que o Tenjiro começa a mudar a visão dela. E quando ele tira a cara, foi muito legal, porque ela mesma estava impressionada, ela estava curiosa, ela estava ansiosa em ver qual seria o resultado. E como saiu cara, agora ela vai ter que meio que seguir a voz do coração dela, ou pelo menos vai ter que começar a tentar mudar um pouco a visão que ela tem. Ela vai mais ter que decidir agora pela sua própria opinião do que pela sorte, pelo destino. Então, ao fato dela ter perguntado para o Tenjiro como ele conseguiu tirar cara, e ele falou que foi ao acaso, mas se saísse coroa, ele ficaria o dia inteiro tentando acertar essa moeda pra esse cara, foi muito legal. Foi aquele sorriso tipo de best boy do ano. Eu amo o Tenjiro, sério, melhor personagem, melhor protagonista do ano. É o personagem que a gente é apaixonado por Demon Slayer. Então, ter visto, digamos que essa mudança vai ser muito legal, porque a Kanao é aquela personagem que a gente quer guardar num potinho, né? Então, vai ser importante ver agora que o Tenjiro fez com que ela mudasse, digamos que a visão dela. E não foi só isso, o Tenjiro mexeu na mansão das borboletas, né? Ele mudou tudo em volta dele, porque é só lembrar que a maneira como o Tenjiro influenciou toda essa volta dele foi muito bacana, e é um fato a ser destacado, digamos que nesse episódio, como ao longo da obra e também do vídeo, e nos futuros vídeos provavelmente, por conta que vemos que o Tenjiro realmente, por mais que tenha sido um pouquinho, ele conseguiu meio que mudar um pouco da personalidade, eu acredito que da Aoi. O fato dele ter falado que independente se ela sentiu medo, digamos que de ir para as batalhas ou não, se ela sobreviveu ou não, agora ela faz parte dele, porque ela ajudou ele, não só ele como Inosuke, como Zenitsu, e ele agradece
padece isso, então todas as emoções que ela sente serão agora parte dele nas batalhas. Então isso foi muito bonito porque foi mostrado no passado, que ela também foi uma sobrevivente da seleção final, só que o medo, digamos que ter passado durante esse Shiken foi tão grande que fez com que ocorresse que ela não pudesse ir para os campos de batalhas. Só que acontece que o Tanjiro mudou a visão dela, que isso não importa, porque agora ela faz parte dele e eu acho que foi uma maneira incrível, tipo, digno do protagonista de Demon Slayer. Eu particularmente gostei mais uma vez, o Tanjiro é aquele personagem gentil, aquele protagonista que emociona a gente, então particularmente eu gostei bastante de ter visto que ele conseguiu ainda comover, digamos que até a Aoi nesse episódio. Então, acredito que tendo falado dessa parte já da Mansão das Borboletas, para meio que concluir, devemos falar de alguém que eu havia falado no vídeo passado e que deu as caras, digamos que nesse episódio. Vamos falar de Genya Shinazugawa. A aparição do Genya, digamos que nesse último episódio, era algo que eu falei que iria acontecer e acontece que eu consegui acertar. Fico bem feliz de ter acertado nesse ponto de vista. A única surpresa, na minha opinião, foi o fato, digamos que deles terem reutilizado a mesma cena da abertura, pelo fato que é só você notar o enquadramento do Shinazugawa na abertura e digamos que nessa cena, mas tudo bem, se eles reutilizaram ou se eles refizeram, não vou julgar, porque a adaptação foi belíssima da Ufotable, eles arrasaram. O que eu posso dizer é que o Tanjiro se encontra ali com ele nota rápida mudança de físicos, algo deve ter acontecido, será que ele foi treinar com o Onisan dele e ele ganhou todos esses músculos aí? E antes que você venha com piadinha, eu até já sei de qual piada você pode fazer dos músculos dele, nada de piada sobre os músculos do Genya, galera. Mas a gente viu que a cena se conclui com o Tanjiro falando: "Oh, Hisashiburi, Yokata, que você está bem? Fico feliz em te ver." E daí acontece que ele não responde, ele só passa, digamos, quase por cima do Tanjiro, como se o Tanjiro nem existisse ali. Então a gente era o Tanjiro naquela cena, porque o Tanjiro é muito gentil, sério. Tanjiro é amor. Pra todo caso, tendo falado dessa cena, acredito que daí eu falei de quase tudo, mas vamos falar agora de nossa querida Shinobu, afinal ela se encontrou com o Oyakata. Para concluir rapidamente as cenas mais importantes que eu queria ressaltar no vídeo, vamos falar da conversa do Oyakata e da Shinobu, pelo fato de que ele questiona por que a Shinobu escolheu, digamos, recomendou o Tanjiro para ir nessa missão. E ela explica que realmente ele falta habilidade, mas ela tem expectativas nele pelo fato de que ele é um herdeiro do clã da respiração do fogo. Então, após ter falado isso, o Oyakata se interessa ainda mais pelo Tanjiro e diz: deve ser o destino desse Shonen. Afinal, a irmã dele não devora Onis, ele já se encontrou com Muzan e ainda pode utilizar-se da respiração do fogo, ele também tem grandes expectativas para o Tanjiro. Então, é muito legal essa parte, vemos que os dois confiam realmente, digamos que nesse protagonista gentil, e particularmente foi esse o fato, porque eu acredito que a temática de terem mostrado, digamos, a missão que o Rengoku ia 2, 3 episódios atrás, e novamente ser o foco disso, ser o próximo arco, e não deixar passar em branco, mostrando a importância, digamos que desse Hashira para a obra, foi muito interessante de se ver. Então, particularmente, eu estou muito ansioso para ver, digamos que o Tanjiro sendo o Tsugoko do nosso querido Hashira das Chamas, porque se a Kanao é a Tsugoko da Shinobu, provavelmente o Tanjiro vai ser, digamos que, como eu posso dizer, do Hashira das Chamas, lá do Rengoku. Então, rapidamente concluindo, acredito que foi legal, a gente ainda teve o foco na Shinobu nesse episódio, tivemos o Oyakata aparecendo. O Oyakata é aquele personagem misterioso, gentil, que a gente gosta, é o líder, é a pessoa que mais aparenta ser confiante, só que eu acho que ele tem uns segredos aí em ligação com o Muzan. Eu não tenho total confiança nele, mas estou muito curioso para ver agora no mangá qual é realmente a verdadeira intenção dele, quem será que ele realmente é, porque vai que ele não é totalmente bonzinho assim, mas também pode ser que ele seja totalmente bom, pode ser que ele seja um ótimo líder e eu que esteja muito inseguro, desconfiando demais. Mas agora, tendo falado dessa parte, vamos falar agora de outras partes do episódio. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu queria falar sobre o Daini Uroku Uau, o episódio de número 26 de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Foi um episódio lindo, um episódio subarashi, um episódio perfeito. Vou guardar com muito carinho a primeira temporada, por conta que virou um dos meus animes favoritos, digo com total orgulho que está no top 5, e já arrisco e falo, é o melhor shounen do ano, tem a melhor open do ano, porque Irisa Senpai sempre se supera, ela conseguiu disco de platina com Kimetsu no Yaiba, então parabéns pra Irisa, porque ela foi perfeita, é uma música muito boa mesmo, então parabéns tanto para a obra, né, como para a própria cantora, que é um prêmio que eles conquistaram juntos. Então, tendo falado melhor open do ano, eu acredito que melhor animação do ano e melhores personagens do ano, melhor enredo, então tem muita coisa que eu acho que eu consagro, talvez Demon Slayer, Kimetsu, mas tem títulos que realmente eu digo que foram melhor. Melhor open, melhor animação e talvez melhor protagonista. Isso eu acho que eu posso dizer com total confiança que Kimetsu no Yaiba prêmio, digamos que desse ano, porque foi perfeito, digamos que essa primeira temporada.
Para todo caso, eu acredito que eu ainda tenho que concluir algumas partes a falar com vocês, porque a gente viu que teve a cena lá do Inosuke, do Zenitsu e do Tanjiro já partindo para a missão. Eles estão rumo ao trem infinito. O fato de terem mostrado que o Esquadrão de Exterminadores, digamos que é uma organização não reconhecida pelo governo oficialmente, foi muito interessante, porque mostra que deve ter alguns representantes que reconhecem, só que oficialmente para o povo não é, digamos que uma organização oficial, e as pessoas nem sabem provavelmente da existência de Onis. Isso é algo muito bacana, porque isso pode desenvolver muito ao longo da obra. Eu acredito que o mangá deve estar desenvolvendo, mas eu acredito que uma segunda ou uma terceira temporada vai abordar muito essa questão dos Onis, digamos que dos exterminadores. Então, particularmente, o Zenitsu ter sido a parte que explicou sobre tudo isso foi importante, porque o Inosuke não sabia disso, o Tanjiro também. Então, eles não têm o apoio da polícia, eles realmente seriam presos se eles não fugissem, por conta que eles não reconhecem. Tem pessoas que não sabem, digamos que os exterminadores salvam a vida deles contra o ataque de Onis. Então, particularmente, eu gostei muito, porque isso é muito relacionado também com o começo, né, da obra, quando a gente viu que o Muzan transformou, digamos que uma pessoa na multidão, e o Tanjiro impediu, e acontece que ninguém ficou meio que surpreso, ou melhor dizendo, todos ficaram surpresos, só que não sabiam sobre o que estava se tratando, o que estava acontecendo. Então, particularmente, eu acho que foi muito importante ter mostrado que no universo de Kimetsu há pessoas que sabem, mas grande parte não sabe sobre os Onis e sobre a organização de exterminadores, sobre o esquadrão. Você acha que não teve comédia? Obviamente teve comédia. Vamos falar da cena agora. A cena do Tanjiro e do Inosuke não sabendo o que é um Densha, o que é um trem, foi muito engraçado, por conta que eles estão na era Taisho, já é uma era que tem meio que uma tecnologia, só que acontece que eles não sabem ainda, porque eles sempre viveram nas montanhas, principalmente o Inosuke. Então, o Zenitsu explicar o que é, e digamos daí o Tanjiro perguntar, então era isso que estavam se referindo ao Oni, na missão, foi muito engraçado. Particularmente, eu gostei, acho que foi muito bom essa amostra, essa explicação do Zenitsu, porque ele, digamos que sabe mais, porque ele não viveu nas montanhas, digamos que o tempo inteiro, então ele sabe o que é um Densha e teve que explicar para os dois que aquilo não é uma criatura, aquilo não é o mestre da cidade, é só um meio de transporte, um veículo, um Densha. Então eu ri demais, porque foi muito bom, porque o Inosuke vai, bate a cabeça que nem um Baka, digamos que no trem, e acontece que o Zenitsu tem que pegar os dois fugindo da polícia. Então, particularmente, foi uma cena muito boa, porque o Zenitsu faz o Inosuke ter que se desculpar por ter feito eles ficarem na cola da polícia. Claro que tivemos todos, digamos que, correndo para pegar o trem, porque o trem já estava partindo. Vemos que o Inosuke tem um ótimo físico, ele conseguiu, o Tanjiro também. O Zenitsu se agarrou nas grades, ele pede o auxílio, digamos que do Inosuke, do Tanjiro. Eles pegam ele e assim ambos ficam bem e ficam, digamos que já no veículo. Acontece que daí o Zenitsu faz a seguinte pergunta para o Tanjiro, que foi muito interessante e foi muito legal. O fato de ele perguntar, não era melhor você ter deixado a Nezuko-chan no QG? Lá ela ficaria mais segura. E foi como o Tanjiro falou, agora eles sempre ficarão juntos. Então eu acredito que foi legal, o Zenitsu percebeu, digamos que a ligação do Tanjiro com a Nezuko, e ele realmente perguntou de preocupação. Então eu gostei muito dessa parte, porque a gente sabe que o Zenitsu sempre foi o primeiro amigo ali do Tanjiro, foi o primeiro contato que eles tiveram. Então o fato de ter mostrado isso, particularmente na minha opinião, foi muito especial e foi uma cena muito bonita, porque ainda foca na nossa querida Best Girl, a nossa querida wife, a Nezuko, digamos que adormecendo, digamos que dentro da caixa, e mostra que o Tanjiro nunca vai abandoná-la, ele sempre vai levar, e como ele disse, ele vai cumprir a promessa que ele fez. E daí mostra os flashbacks principais da série. Foi o primeiro momento que ele salvou, digamos que a Nezuko, o principal momento que ele acaba com o Rui, o momento que ele falou que ele vai achar o Muzan em qualquer lugar, nem que ele tenha que ir até o Jigoko. Então, sério, mostrar os principais momentos foi muito importante, e eu particularmente gostei, porque já era aquele episódio finalzinho, eu tava falando, por favor, não acaba, me dá logo uma terceira temporada, uma segunda, eu quero mais de Kimetsu, e acontece que teremos que esperar, mas foi uma ótima adaptação, foi um ótimo episódio, e foi lindíssimo esse final, já criando hype para o filme e para a próxima temporada. Mas então, se você acha que ainda acabou, não acabou, meu querido Kohai, porque eu esqueci de algumas cenas que eu devo ressaltar, porque aqui é assim, eu vou ressaltar tudo que eu achei importante. Então, começando, vamos falar da despedida lá do Tomioka, digamos que com o Tanjiro, pelo fato de que foi mostrado que eles já estão na forma da respiração, como posso dizer, concentrada total, ou seja, eles conseguiram, eles cumpriram o objetivo deles, eles já estão no nível que os Hashiras conseguem respirar. Então acontece que vemos que o Tanjiro, o Inosuke, o Zenitsu, eles conseguem quebrar aquela
cabaça gigante, aquele recipiente, digamos, que ele, como eu posso dizer, que é meio semelhante a um vaso, que você respira e você quebra. Então acontece que eles conseguiram fazer isso, e agora eles já podem partir. Então vemos que ocorre ainda do Tanjiro se encontrar com o Tomioka, porque o Tomioka foi até lá para se despedir dele. Então vemos que o Tanjiro agradece do fundo do coração dele pelo que ele fez pela Nezuko, e ele fala: se você quer me agradecer, cumpra seu trabalho, extermine Onis, e assim ele desaparece. Então, sério, foi muito legal. Tomioka, sempre um dos melhores personagens, é meu husbando, gosto muito dele. Pra todo caso, tendo falado já dessas cenas, agora vamos concluir falando do meu personagem favorito. Vamos falar do Zenitsu Chan-sama. Afinal, devemos ressaltar o quão engraçado foi a cena do final do episódio. A gente viu que as mini Kakushis estão tristes, estão se despedindo deles, que vão sentir saudades. Só que o Zenitsu fala: se vocês quiserem, eu fico aqui. E daí elas falam: Zenitsu-san, por favor, tenha mais consideração e respeito pelos sentimentos das mulheres. Então essa cena quebrou o Zenitsu. Crianças falaram isso pra ele. Essa cena, quando eu vi, eu ri demais. Então, sério, ele só fala o Akata, tipo, de um jeito bem depressivo, e depois ele volta às lágrimas, tipo, partindo. Mas então, acredito que eu concluí falando a cena que eu mais gostei, a cena mais engraçada. E é claro que eu tinha que falar, porque eu tenho que ressaltar os momentos que o Zenitsu sempre leva uma bronca aí da mulherada. Mas eu tinha que falar porque foram crianças que falaram isso pra ele. Pra todo caso, gostei muito da cena, acho que foi muito necessário o Zenitsu ter ouvido isso. E vemos que Tanjiro, Zenitsu e Inosuke, eles partem para o trem, e acontece daí que eu já falei da cena do que ocorreu. Então acredito que era isso que eu queria falar sobre esse episódio. Se sua pergunta é: Haruhi-senpai, o que podemos esperar para Demon Slayer Kimetsu no Yaiba? Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, meu querido e minha querida Kohai, eu espero realmente do fundo do meu coração que eles venham, digamos que com uma grande luta, com uma grande animação, com uma grande história, por conta que eles vão apresentar, digamos que um arco que é focado no Rengoku. A gente vai ver a ligação do Tanjiro com ele, provavelmente o Tanjiro deve utilizar-se da Hinokami Kagura no próximo arco. Talvez seja durante a luta, e talvez seja sobre o auxílio, sobre a supervisão, sobre os ensinamentos do Rengoku, por conta que a Shinobu já falou que ele deve se encontrar com o Hashira das Chamas. Então ele encontrando lá, provavelmente ele vai falar sobre a técnica. Daí a gente vai ver o que o Hashira das Chamas acha sobre a respiração do fogo. Mas a gente vai ter muitas surpresas, a gente não sabe o que vai acontecer realmente. Eu acredito que vai ser uma ligação bem legal. O Rengoku, sem dúvidas, é um dos melhores personagens. E acontece que agora ele tem que obedecer a ordem do Oyakata, então eu não acho que, digamos, ele vai ter, digamos, uma indiferença com o Tanjiro, como, por exemplo, o Sanemi tem, aquele outro Hashira lá das cobras. Ele é um Hashira que, digamos, respeita o Tanjiro, independente por tudo que ele fez. Como ele mesmo falou, o Tanjiro tem o poder de atrair os Onis. Então vai ser bem interessante ver isso, a ligação dos dois. Eu espero muita comédia focando no Zenitsu e no Inosuke nesse próximo arco, por conta de que, como vai ser adaptado em um filme, eles vão colocar o Zenitsu e o Inosuke para serem a parte cômica, eu diria, na minha opinião. Mas pode ser que tenha luta, pode ser que tenha momentos que eles mostrem, digamos, que os seus poderes, mas eu acho difícil do Zenitsu nesse arco mostrar, só se for em algum momento muito crítico e talvez se não estiver na frente, digamos que de seus companheiros. Eu não sei ao certo porque o Tanjiro ainda nunca viu ele lutar a sério, então eu realmente tô curioso pra ver quando isso vai acontecer. Pra todo caso, a gente sabe que vai ter Rengoku, vai ter Tanjiro, então o próximo arco promete, e é isso que a gente deve esperar. Uma grande animação, uma grande luta, talvez cenas emocionantes e grandes cenas de comédia. Mas assistindo, lendo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo. Próximo vídeo de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Mata, né?